Amados, eu quero compartilhar com os irmãos esta noite uma breve mensagem que se encontra no livro de Samuel, segundo livro de Samuel, capítulo de número 9, uma passagem bem conhecida, mas desde ontem que estou vindo meditando nessa palavra, e tem algo novo que Deus colocou no meu coração e eu queria compartilhar com os irmãos em breves minutos para nós adorarmos o nome santo do Senhor. A passagem bíblica nos fala a respeito de um jovem que era aleijado de ambos os pés, chamado Mefibosete. E no capítulo 2 Samuel, capítulo de número 9, o versículo 1 diz que Davi manda perguntar se era alguém da casa de Saul, para que eu possa mostrar-lhe minha bondade por causa de Jonatas. O versículo 2 diz: e havia da casa de Saul um servo cujo nome era Ziba. E quando eles o chamaram até Davi, o rei disse a ele: és tu Ziba? E ele disse: teu servo é ele. E o rei disse: não há mais nenhum da casa de Saul para que eu lhe possa mostrar a bondade de Deus? E Ziba disse ao rei: Jonatas ainda tem um filho que é aleijado dos seus pés. E o rei disse a ele: onde ele está? E Ziba disse ao rei: ele que está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou buscá-lo e o retirou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. Ora, quando Mefibosete, o filho de Jonas, filho de Saul, chegou até Davi, ele caiu sobre sua face e fez reverência. E Davi disse: Mefibosete, e ele respondeu: eis aqui o teu servo. E Davi disse a ele: não temas, porquanto certamente te mostrarei bondade por causa de Jonatas, teu pai, e te restituirei toda a terra de Saul, teu pai, e tu comerás pão à minha mesa continuamente. Amém? Queridos, dou graça, louvor e exaltação a Deus por tudo que Ele tem nos proporcionado, Ele tem nos alegrado dia após dia. E desde ontem, quando eu tinha falado para os irmãos, eu tenho meditado nesta palavra, tenho feito alguns rascunhos em punhos sobre essa passagem bíblica que todos nós conhecemos. A Bíblia vai dizer, lá no livro de 2 Samuel, no mesmo livro, no capítulo de número 4, versículo de número 5 a seguir, nos diz que esse jovem tinha 5 anos de idade quando a sua empregada a toma pelo braço devido ao furor da batalha e deixa ali a criança cair. Não tem nos aparatos como temos hoje, fisioterapeutas, fisiologistas, não tem como amparar de fato o que acontece com aquela criança. E no decorrer da sua existência, a Bíblia vai nos relatar que ele fica coxo. Se decorrer desta caminhada, a Bíblia vai nos dizer também que ela entrega aos cuidados de um homem chamado Maquir, homem que tem posse, mas mora numa terra precária. O que adianta eu ter posse e não viver uma realidade da vida, de usufruir aquilo que Deus tem colocado na minha vida? O que adianta eu me ter dinheiro, mas ao mesmo tempo perder a minha saúde?
e o dinheiro não comprar a saúde. O que adianta me gabar eu ter recursos e não estender a mão àquele que está necessitado e carente? No lugar que eu me encontro hoje, no estado de São Paulo, em uma temperatura fria, hoje está dentro de casa 12 graus, lá fora está 8 graus. E nós temos visto pela TV o que essas pessoas que vivem debaixo de pontes, valados, o frio cortante que eles estão sentindo na pele. Mas louva a Deus que existe ajuda humanitária que tem estendido as mãos para essas pessoas que estão debaixo da ponte, dormindo ao relento. Principalmente em um frio cortante desta noite, que foi ontem e hoje. E a previsão diz que até domingo é esta friagem cortante que dói até na alma, como diz, eu digo assim, como diz os baianos, que dói até na alma de tanto frio. Mas o que me chama a atenção nessa passagem bíblica é que quando Davi era novo, quando Davi sai à batalha, porque aquela batalha contra o gigante foi Deus que preparou Davi para aquele exato momento, para tirar uma afronta que existia sobre Israel e assim mesmo aplacar o nome de Davi na história. A Bíblia vai dizer que Jonatas, ele olha para Davi de uma forma inusitada, que tudo aquilo que é dele, capa, cinto, arco, flecha, tudo entrega na mão de Davi. É como se Jonatas tivesse dizendo assim, olha, eu abro mão do meu posto porque tu és o dono do posto. Quem deve ser rei és tu e não eu. Isso é grifo meu. Mas a história passa. A história nos conta que no decorrer disto tudo, Saul em ira, em ciúmes, ele quer matar Davi. E Davi, juntamente com Jonatas, faz um pacto, uma aliança. E essa aliança, ela é perpétua, ela é duradoura. Você vai entender por que essa aliança é perpétua e duradoura. Porque a Bíblia nos diz e nos relata que um olha para o outro e diz assim, olha, se eu ficar vivo e tu morrer, eu cuido da tua parentela. Mas, Davi, se tu ficar vivo e eu morrer, cuida de minha parentela. É um pacto feito na adolescência. É um pacto feito na inocência, vamos dizer assim. Mas anos se passam. A história desse jovem vai ser mudada. A história desse jovem, por um tempo, ela está esquecida nos anais do anonimato. Mas Deus está a fim de trazer, ou melhor, o rei Davi está a fim de trazer a história deste homem para os anais da história da realidade. Entenda bem isto. Eu não sei quem te fez promessa. Eu não sei quem te prometeu as coisas. E por um tempo você está esquecida. Por um tempo você pode estar parecendo aquelas calhas do casamento de Canaã da Galileia, esquecidas, jogadas no canto, sem valor e sementia nenhuma. Mas Jesus, naquela festa, olhou para as talhas e disse para as talhas que ela tinha serventia, que ela guardasse a hora certa, o tempo certo, que elas seriam aproveitáveis. Entenda uma coisa, às vezes, as lutas, as provas, os problemas, as necessidades, nos levam por detrás da cortina. E nós ficamos por trás dos bastidores.
Ninguém nos conhece, porque há uma cortina na nossa frente. Mas há um pacto, há uma aliança sobre a tua vida. E o tempo está chegando, e o tempo é determinado por Deus. E Ele vai lhe chamar por detrás dessa cortina, para que teu nome seja proclamado aos quatro ventos, aos quatro cantos da terra, e o nome do Senhor será glorificado e exaltado pelos teus lábios. A Bíblia vai dizer, querido, isso é notório, eu acho lindo demais, que a vida deste jovem morar em Lodebar, e a tradução de Lodebar, Lo, significa nada existe, nada tem. Dabar ou debar quer dizer falar, conversar, ocupação. Juntando Lodebar quer dizer o quê? Lugar sem pasto, lugar que não pode falar, lugar que eu não posso ter conversação com ninguém, terra árida, terra de esquecimento. Mas uma coisa iria mudar, porque quem te prometeu não foi o homem, quem te fez promessa não foi o homem. O homem ele é falho. O homem, ele te ajuda quando dá para te ajudar, mas Deus não. Ele te ajuda o tempo todo, porque ele sabe que tu és filho e tem uma herança sobre a tua vida. E a Bíblia vai nos dizer que Davi se lembra-se da aliança com Jonatas. E a primeira coisa que Davi diz, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que fazer alguma coisa pela família de Saul, por amor de Jonatas, meu amigo. E pergunta ao reinado se há alguém que tenha notícia de alguma parentela, de um parentesco, que ficou vivo de Saul. E olha que na guerra, quando a nação lutava contra a guerra, ou contra outra nação, deveria ser exterminada por completa, principalmente rei, para que não ficasse e viesse depois. A Bíblia nos diz aqui que Davi se preocupa com o próximo. Davi se preocupa por um ser humano, por uma pessoa. E Davi pergunta dentro do reino se alguém conhece. Alguém abre a boca e diz: conheço Ziba, que trabalhava com Saul, ou para Saul. E o rei manda chamar. Quando Ziba chega, que nós acabamos de ler, o rei Davi pergunta se era verdadeiramente Ziba que estava diante dele. Ele disse: sim, sou teu servo. Porventura tu sabes me dar notícia se há alguém vivo da linhagem de Saul? E ele disse: há um homem chamado Mefibosete. Mas deixa eu te falar logo, rei. Ele é aleijado. Para porteiro não serve. Para capitão de 100 também não serve. Para estar na frente da escolta também não serve. Entenda bem uma coisa. O que é que eu vejo nesta passagem? O rei apenas perguntou se existia alguém próximo ou da parentela. O rei não perguntou relatório da pessoa
a quem ele estava querendo ajudar. Assim acontece conosco. Nós perguntamos: tu viste o Glauber? Ah, o Glauber está assim, desse jeito. Eu perguntei se você viu o Glauber. Eu perguntei se você viu o Damião. Eu não estou perguntando a posição que ele está passando. Porque a quem vai fazer a live é aquele que está perguntando. Aleluia. O que vai resolver é aquele que está perguntando. O rei está perguntando. E eu quero nomear aqui quatro pontos que me chamaram a atenção dentro desta passagem. 4 verdades sobre Mefibosete que ele não conhecia e nós precisamos saber disto. A primeira é: o rei está à tua procura nesta noite, porque há uma herança, aleluia, a ser entregue nas tuas mãos. E o rei está à tua procura. Quando eu disse a tua procura, eu quero enfatizar João capítulo 4, versículo de número 23, 24, que diz que o Senhor busca os verdadeiros adoradores. Entenda bem, eu estou falando de adoradores e não de adoração. Adoração é o que fazemos. Adoradores é o que somos diante de Deus. Deus não está atrás de adoração, mas sim de adoradores nesta noite, dentro desta vigília. Deus está atrás de adoradores. Mas, pastor, mas meus lábios adoram. Sim, mas eu também posso dizer que adoro um filme, adoro um jogo de futebol, adoro passear na praça. Isso é o que nós fazemos. Deus não está interessado no que nós fazemos. Deus está interessado naquilo que fazemos, ou naquilo que somos, para a adoração do seu santo nome. Segundo ponto que eu vejo aqui, é que Deus, ou o rei Davi, tinha sentimento por Mefibosete. O rei tem sentimento por você nesta noite. Este rei que eu estou te falando aqui é Jesus Cristo de Nazaré. Ele tem sentimento por você. E o sentimento que ele tem por você é aplacado por amor. Ele é aplacado pela misericórdia. Ele é aplacado pela bondade sobre a tua vida. Por isso que ele diz sempre para a tua vida: não temas. Você não merece morrer. Você está determinado à vida. Eu não sei qual é a palavra que veio sobre a tua vida como morte. Digo aqui como morte, são aquelas pessoas que dizem assim: tu está sonhando demais. Para com isto não vai acontecer. Para que tu perder tanto tempo assim? Isso são palavras de morte. Mas eu quero te dizer que o rei manda lhe dizer que você não vai morrer. E não temas a circunstância, o problema, as agruras, o sofrimento, as tribulações que você está enfrentando. Deus está dizendo nesta noite: eu tenho um sentimento por você, e o meu sentimento por você é amor, é bondade, é misericórdia, e eu quero fazer mudanças na sua vida a partir de hoje, na Garaçou. Ainda que muitos alabaraçai, diga que você não vai conseguir, mas eu sou o teu passaporte, eu sou tua porta, eu sou a tua chave, eu sou, aleluia, o teu oásis ao meio ao teu deserto, labaraçuridéria. Eu sou, aleluia, o vento da resposta na tua vida nesta noite. Por isso, aleluia, eu quero lhe dizer: você pode estar por um tempo esquecido, mas está chegando o tempo de Deus lhe chamar. E quando Deus lhe chamar, se apresente. Não temas, aleluia, as adversidades, os algozes. Não tema as críticas que surgem contra nossas vidas, que fale bem, que fale mal, que pregue bem, que não pregue, mas faça para o reino de Deus. É o melhor. Faça para Ele, porque a Ele
a ele é digno de honra, digno de glória, digno de louvor e digno de exaltação. Terceiro ponto que eu vejo nessa passagem: existe uma promessa ao teu respeito. Existe uma promessa ao seu respeito. Existe uma promessa sobre os teus familiares. Existe uma promessa de Deus sobre a tua saúde. Existe uma promessa de Deus a ser destacada no teu ministério e o nome dele será glorificado e exaltado para todo sempre. Eu não conheço essa missionária. Eu não sei quem tu és. Mas quando tu estavas orando por mim, serva de Deus Altíssimo, Deus falava para mim, alabaraçou, que o mês de junho será um mês de felicidade sobre a tua vida. Porque quando tu oravas por mim, serva de Deus Altíssimo, Deus falava assim para mim: diga para ela que o mês de junho é um mês de felicidade, um mês de alegria, um mês de gozo, alabaxandarai, a qual eu visitarei, alabaçai, de paz. Ei, o teu canto de oração, porque eu te conheço, sei quem tu és, barabará. Sei da tua sinceridade para comigo, sei até da tua lágrima quando rola, andará. Porquanto eu te digo, tu és minha serva, minha. Alá. E existe uma promessa sobre a sua vida, adaraçou. Pensas tu que eu não vi o que tu passaste no meio da aflição no ano de 2018? Andarai, eu sou o Deus que te conheço e sou o Deus que trabalho no oculto para que meu nome seja glorificado e exaltado para todos sempre. Existe uma promessa ao teu respeito. Antes, mesmo de Mefibosete nascer, já havia uma promessa sobre a vida dele, do rei cuidar dele. Ei, antes de você vir ao mundo, já existia uma promessa de Deus sobre a tua vida, sobre a tua posteridade, e ela vai se cumprir, queira o inferno ou não, queira os algozes ou não, queira aleluia, queira aqueles que criticam ou não, mas a promessa de Deus vai ser cumprida na sua vida, aleluia. Entenda bem uma coisa aqui, querido. Não é fácil, olhando a história de Mefibosete, quando o rei manda buscá-lo em Lodebar. Não é fácil. Por quê, pastor? Porque a vida daquele homem era uma vida de incertezas. Eram enigmas. Ele não sabia o amanhã dele, o que iria acontecer ou não. Era uma vida mergulhada no mar de esquecimentos. Por que lembrar de coisas passadas? Traria dor ao seu coração. A história que contava a respeito do seu avô e do seu pai, e ele não tinha o calor para ver abraçá-lo, é doer ao coração. E quando chega uma carruagem, para na porta de Maquir, isso é meu, ponto meu. Maquir olha para ele e diz assim: não, não pode. Não. Eu não deixarei que o rei faça isso. Que tenha descoberto que ainda existe uma pessoa da família de Saul, do rei Saul, e quer exterminar de uma vez por todas as raízes de Saul sobre a face da terra. Mas aqui dói o coração. Na visão, eu creio assim. Ele toma a frente. E a primeira coisa que pergunta aos guardas, aquele que está trazendo a mensagem, é dizer assim: não faça nada com o menino ou com o jovem, pois o mesmo, olha a situação que ele é. Nem para a batalha ele serve. Deixa que eu cuide dele aqui mesmo. Aqui está bom. Mas a resposta era muito mais além daquilo que Maquir estava esperando. A resposta era só uma: o rei manda te chamar. O rei quer falar contigo. Por isso que, quando ele vai adiante do rei,
A primeira coisa que ele diz é: "O que tu queres de mim? Olha a minha situação que eu sou, um cão morto, não sirvo para nada, vivo de favores, numa terra de esquecimento, ninguém olha para mim. O que é que eu tenho de importante para que tu me chame?" Uma promessa. Você tem uma promessa. Em meio a essas intempéries que você está passando, você tem uma promessa de morar no céu. Você tem uma promessa de pisar na rua de ouro. Você tem uma promessa, aleluia, de ser colocado como coluna, aleluia, no templo do Pai. Você tem uma promessa de reger as ações. Você tem promessa nesta noite. Alabarahá. É no meio dessas circunstâncias adversas que nós estamos vivenciando muitas das vezes, é que Deus se apresenta para nos alegrar a respeito da promessa sobre a nossa vida. Quarto e último, irmão, você tem direito a uma herança. Tome posse dela. Eu não sei o estado que você está vivendo. Este jovem vivia em Lodebar, terra de esquecimento. Eu não sei qual é a terra que você está vivenciando, ou que você está passando. Mas você tem uma herança, e esta herança é sua. Aleluia. Não troco, não vendo e nem dou. Alabaraçúria. Sabe o que é que eu fico na posição? Eu fico na posição de Nabote. Ei, eu não vendo, não empresto, não dou. A vinha é de herança. E se a vinha é de herança, pode cortar minha orelha, pode cortar meu dedo, pode cortar meu braço, mas a herança eu não dou. A herança é intransferível, inegociável, ela é sua por direito nesta noite. Então preste atenção nisto para me finalizar nessa poucos minutos de pregação. Deus está mandando lhe chamar para uma mudança de patamar, uma mudança de história, aonde você verá o nome de Deus ser aplacado dia a dia sobre a tua vida. Não temas, não temas as lutas interpessoais que você tem no dia a dia, no seu ministério, na sua casa, com você mesmo. Não temas. Não temas as críticas que te rodeiam, que te cercam. Não tema. Porque no meio do teu deserto, Deus ouviu o choro. E dentro desse deserto há um oásis para você beber água. Se prepare. Eu quero lhe dizer uma coisa. Lodebar nunca mais na tua vida. Terra estéril nunca mais. Oração sem resposta, não diga, sempre tem uma oração com resposta. E haverá sempre oração com resposta. Para me finalizar, entenda bem uma coisa. Olha que coisa linda. O rei só queria simplesmente devolver aquilo que era de direito. O rei só quer te devolver aquilo que é de direito. A tua integridade, o teu caráter, o teu compromisso, a tua fidelidade, o teu compromisso para com Deus. Aleluia, para com os homens na face da terra, qual Deus colocou, aleluia, como autoridade sobre a tua vida. Meu amado irmão e minha amada irmã, eu não sei qual é a hora, eu não sei qual é o desconforto, eu não sei qual é a improbabilidade, mas eu quero dizer que a probabilidade está chegando.
Eu quero dizer que a hora de Deus está chegando. E Ele manda lhe chamar hoje. E Deus está falando para mim que hoje há cura nesta vigília. Há cura hoje. A cura estendida na casa do Damião, Nervás, Decobondariá. Eu vejo o nome cura sobre a tua cabeça, irmão Damião. Shebandás, Terrebe, Assurian, Delebai. Prepare. O mês ainda não se findou. E eu quero lhe dizer que tem coisas novas para Deus lhe apresentar. O rei tem sentimento por você. O rei tem uma promessa para você. E um rei tem uma herança para colocar em suas mãos. Que Deus abençoe nesta noite, no nome de Jesus, e agradeço a oportunidade no nome do Senhor Jesus Cristo.